gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí também. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre uma questão que, na minha opinião, é um tema que causa um grande bloqueio na vida das pessoas. E muitas vezes elas nem sabem que essa situação causa tanto bloqueio. Na verdade, não é uma situação, são pensamentos. Pensamentos que nós conhecemos como crenças limitantes. O nome já diz, crenças, coisas que a gente acredita que limitam a nossa vida, que de alguma forma nos impede de evoluir, de crescer dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Vou trazer para vocês 5 dessas crenças que podem estar bloqueando, dificultando o seu crescimento, os seus relacionamentos, a sua vida financeira. Então vamos lá. O primeiro pressuposto, a primeira crença que eu trago para você é a crença de que a gente precisa ser amado e aprovado o tempo inteiro. Isso é uma crença tão forte, que muitas pessoas, por medo do que o outro vai pensar, bloqueiam suas vidas. Essa é uma necessidade inerente do ser humano. A gente já nasce querendo ser amado, já nasce buscando aprovação, buscando que o outro nos note de alguma forma. Então, essa é uma necessidade do ser humano, sentir-se amado. Mas quando isso passa a influenciar a nossa vida e as nossas ações, passa a ser uma crença limitante. Nós devemos amar na medida da necessidade. E quando a gente pensa que a gente precisa da aprovação do outro, a gente tem que lembrar que nós temos que amar mais do que ser amados. Porque a partir do momento que a gente dá amor, a gente recebe amor. Nós somos uma antena, liberando sinal o tempo inteiro para o universo. Então, se a gente emite amor, a gente recebe amor. Esse é o primeiro pressuposto, primeira crença limitante que a gente precisa trabalhar. A segunda crença é a de que a gente precisa ser perfeito em tudo o tempo inteiro. A busca pela perfeição é cansativa, é longa, porque você nunca vai acreditar que está perfeito. E isso passa muito também pela questão da comparação com o outro. Quando a gente busca ser perfeito, a gente entra num processo de competição que às vezes nem é com o outro, é com a gente mesmo. Nós precisamos entender que nós estamos num processo evolutivo, que nós estamos no mundo para aprender. E mais do que ser perfeito, é ser uma pessoa que faz, mais do que fazer perfeito. Porque muitas vezes a busca pela perfeição, a gente não consegue produzir muito. Porque nunca vai estar perfeito para que o outro veja. E nessa crença eu gostaria de dar o meu depoimento particular. Há muito tempo eu gostaria de iniciar o canal, de fazer vídeos, de passar para as pessoas algumas coisas que eu aprendi e que me ajudaram muito. Mas eu nunca achava que tinha o cenário perfeito, a roupa perfeita, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita. E hoje eu entendo que muito mais do que isso tudo, o que importa de verdade é a mensagem que nós estamos passando, é o sentimento que nós estamos colocando no que a gente faz. Muito mais do que ser perfeito, aparentemente, é conseguir passar uma mensagem de amor, de paz, de luz, de que sim, tudo é possível e até mesmo compreender que a falta de perfeição dá ao outro a oportunidade de nos completar, de trabalharmos juntos. Se eu não consigo fazer isso perfeitamente, há quem faça da forma como eu gosto também. Então, a busca pela perfeição também, e no meu caso era isso, era uma forma de mascarar o medo que eu sentia de me expor. Então, muitas vezes a gente diz que eu sou perfeccionista. Não. Eu, pelo menos, não sou perfeccionista. No meu caso, eu tinha o medo da rejeição, medo do julgamento. E essas são mais 2 crenças limitantes que a gente pode trabalhar num próximo vídeo. Porque a terceira crença que eu quero é a de que tudo precisa sair conforme nós planejamos. Muitas vezes
as coisas não dependem só da gente. E muito mais do que depender do outro, nós só temos controle do nosso dia sobre 10% do nosso dia. Então, quando a gente percebe que as coisas saíram do controle da forma como a gente imaginava, a gente precisa analisar em que ponto nós perdemos o controle da situação. E agora eu vou fazer um parênteses para explicar um princípio muito importante e que, se a gente começar a olhar para a nossa vida através desse princípio, muitas coisas vão resolver. O princípio 90-10. Nós só não temos controle no nosso dia ou na nossa vida sobre 10% do que nos acontece. 90% está relacionado à forma como a gente reage àquilo que a gente não tem controle. E outra coisa, quando a gente pensa que tudo tem que ser da forma como a gente quer, a gente não abre espaço para novas ideias, para novas pessoas agregarem valor àquilo que a gente pensa, para o nosso pensamento crescer e expandir. Além disso, a gente emite para o universo o sinal de que nós estamos fechados, que nós não precisamos de mais nada. E aí começa um fluxo, um ciclo de escassez na nossa vida e a gente não entende por quê. Pura e simplesmente porque você acredita que a sua ideia é a melhor e que ela não pode sair, não pode modificar nada daquilo que você pensou. Tá vendo só como uma crença pode modificar e impactar tanto a nossa vida? A nossa quarta crença é de que algumas pessoas são más. Não existe mal ou bom. Existe a sua percepção diante de uma situação. Mas, Poliana, algumas pessoas sacaneiam as outras, algumas pessoas agem de má fé. Agem. Mas isso não quer dizer que elas sejam más. Quer dizer que a sua percepção daquilo que elas fazem é errada. Para ela, talvez, ela não esteja fazendo. E, de repente, quando a gente olha com esse olhar de que sempre existe uma intenção positiva por trás daquilo que as pessoas fazem, a gente consegue entender que o que existe, na verdade, são pessoas um pouco mais evoluídas e um pouco menos instruídas. Quando a gente entende que o outro é problema dele, a gente para de julgar. A gente para de acreditar que as pessoas são más. E quando a gente faz esse tipo de julgamento e fortalece esse tipo de crença, a gente acredita que ninguém no mundo é capaz de mudar. E aí a gente cria bloqueio em relação às pessoas, bloqueio em relação às situações, e a gente continua achando que aquilo que a gente pensa é a verdade absoluta. Quando na verdade a gente tinha que buscar conhecer as razões que levam as pessoas a terem as atitudes que têm. O nosso quinto pressuposto, a nossa quinta crença limitante, é a crença de que a infelicidade é responsabilidade externa. A gente é infeliz porque o país vai mal, a gente é infeliz porque o outro nos rejeitou, a gente é infeliz porque o dinheiro está curto, a gente é infeliz porque o outro, porque aquilo, porque ele, nunca porque nós mesmos. A infelicidade não tem causas externas, é uma causa interna. O problema é que a gente se acostumou tanto a viver no ciclo vicioso do vitimismo que é muito mais fácil falar que o outro fez isso com a gente, falar que aquela situação externa nos causou a infelicidade e o problema. Quando essa crença está muito enraizada, as pessoas acreditam que a vida é assim mesmo. Tudo tá como se fosse a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, porque a vida é assim. Ela estaciona num lugar, ela não permite o crescimento. E como eu falei anteriormente, nós somos antenas no universo, nós emitimos sinais. E quando a gente emite um sinal para o universo que a vida é daquele jeito e não vai mudar, ela vai permanecer estagnada. A nossa vida é da forma como a gente enxerga que ela é. Muitas vezes você está numa situação difícil, mas o seu sentimento de ultrapassar aquela situação é tão forte que te movimenta para que aquilo se modifique. Então, as crenças limitantes, essas 5 que eu trouxe para vocês hoje,
são crenças extremamente difíceis de você conviver com elas, porque elas te bloqueiam, elas te paralisam, e não tem nada melhor do que identificar uma crença na gente para conseguir modificar essa situação. No vídeo que eu falei sobre Ho'oponopono, e eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão entender um pouquinho sobre como o Ho'oponopono pode ajudar vocês. E na próxima sexta-feira eu vou trazer as 4 palavrinhas, além de uma meditação guiada do Ho'oponopono, para você modificar completamente o seu estado mental, emocional e, obviamente, consequentemente, vai modificar a sua relação com as pessoas e a sua vida. Até a próxima!